Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão? Então eu queria falar um pouco hoje mais sobre a coisa das redes, hoje tentando pensar sobre essa nossa compulsão, esse troço que não para nunca da gente aqui dentro. Já falei muito sobre isso aqui, né, mas assim, acho que tem mais para falar sempre, acho que a gente pode ir decupando melhor as questões assim, pensando melhor. E aí eu fiz esse vídeo Relacionamento na Era das Redes, e algumas questões interessantes surgiram ali nos comentários, e tem uma pergunta muito interessante que surgiu que eu acho que serve pra gente tentar articular mais algumas coisas, assim. E depois vão ser só hipóteses, tá, gente? Hipóteses e impressões, assim. Quero dizer, vou falar coisas que eu tô pensando e tentando articular coisas, mas não existem verdades aqui, tá bom? De verdade, só impressões. Então eu vou ler pra vocês essa questão que apareceu aqui. Você acha mesmo que somos capazes e estamos... Porque lá no vídeo eu estava falando que o importante era tentar achar ferramentas que gerassem, em certo sentido, menos sofrimento pra gente, né? Maneiras de subjetivar e de existir no mundo que gerem menos sofrimento e mais prazer, nesse sentido, mais proximidade do seu desejo e tal. Bom, mas aí, então, tentando gerar menos sofrimento, a questão era um pouco essa. Mas aqui então ela fala o seguinte: você acha mesmo que somos capazes e estamos em busca de criar novas estruturas de relacionamento que geram menos sofrimento? Às vezes penso que o que faz sentido para muitas pessoas é ter um pouco de sofrimento, que é isso que faz que nos questionemos coisas, que nos faz, de certa forma, sentir que estamos vivos e em busca de solucionar algo. Não sei se me explico, mas sinto que existe uma necessidade intrínseca de que quando está tudo bem é porque está errado e não deveríamos estar ali na nossa comfort zone, zona de conforto. É a eterna busca de não sabemos o que. Acho que você já falaram sobre isso no vídeo e tal. Aí penso que por isso, talvez, essas nossas estruturas que estamos usando, as redes, para nos relacionar e nas quais podemos fugir desses sofrimentos, nos fazem sentir tão vazios, né? Porque elas não deixam a gente experimentar um sofrimento que seria fundamental para a gente. E aí, bom, essa é uma questão, tipo, enorme, assim, né? Assim, eu acho que é super, super legal essa questão. Quem escreveu essa questão aqui foi a Antônia Latapia, acho que é assim que fala. Enfim, é uma questão muito grande, eu não vou dar conta de responder isso que ela está colocando, só vou falar o que me gerou essa questão dela aí. E a minha experiência com as redes, né, aqui como usuário disso, como pessoa que faz esse negócio e pessoa que usa esse negócio. E também como usando alguns relatos lá da interlocução da autoescrita que tem muito a ver com isso fatalmente, né? Do sofrimento das pessoas em relação a isso, como é que elas experimentam sofrimentos e angústias, ansiedades e compulsões aqui. Vamos lá? Eu acho que primeiro a gente teria que diferenciar, assim, algumas coisas nessa história. Uma coisa é a experiência das redes, você produzindo conteúdo, então a lógica da selfie, né? Então aí você produz um conteúdo, você produz uma imagem de si, nesse sentido. Vamos pensar no Instagram, basicamente. Você produz uma imagem de si e aí você espera um reconhecimento a partir dessa imagem, né? Então é o desejo de reconhecimento, o desejo de ser amado, o desejo de ser reconhecido. Tá, e aí também aí vem a coisa dos likes e tudo isso, então o Instagram também tirar os likes tem a ver com isso, porque como o Instagram é uma ferramenta de venda de coisas, a sensação de frustração de poucos likes estava ficando mais intensa para as pessoas, eu acho, do que o reconhecimento em si da imagem. Então, você não tem mais essa humilhação pública de ter 3 likes numa foto que você coloca, que você produziu de si mesmo, mas você continua sabendo os likes, você pode ir lá olhar, né? Então eles tiraram para os outros, para você continuar existindo essa busca. Bom, mas aí então a gente está falando num campo do narcisismo, né? Essa tentativa de ser reconhecido pelo outro. Isso é uma história, isso é uma parte da história, a gente poderia ficar aí pensando, já falei muito sobre isso aqui, a gente poderia ficar aí pensando muito sobre isso, o sofrimento que isso gera e essa busca por esse reconhecimento, porque por isso a gente continua nessa espécie de produção de imagens de si para tentar achar o tal reconhecimento que nunca vem. O importante perceber nisso tudo que eu vou falar, que eu tô falando, é que eu acho que tem uma coisa que sempre nunca vem, assim, nunca vem, nunca vai chegar. A ideia da satisfação é algo que nunca chega, né? Isso é muito fundamental, assim, eu acho. E a experiência das redes, aí ela fala aqui como gera essa satisfação, como gera essa presença infinita, você não tem a impressão de falta e de sofrimento. Não sei se eu concordo exatamente com isso, mas vamos lá, vamos pensar. Bom, essa é uma experiência, né, da produção da própria autoimagem, essa é uma. Mas tem gente que não produz imagem nenhuma, que está aqui só em busca de conteúdo, né? Eu trabalho com uma pessoa especificamente
que ela não está se postando, não está fazendo isso, mas ela não consegue sair do negócio, em busca de alguma coisa, em busca de uma espécie de satisfação perdida, entende? Então ela continua em busca de alguma coisa que nunca vem. E aí a gente teria que pensar nessa ideia, talvez, do desejo lá para o Freud, acho que faz sentido usar essa ideia dele, que o desejo é sempre uma tentativa de retorno a algum campo de memória, algum registro de memória. Então você tem registro de uma satisfação que ocorreu em algum momento, e aí o desejo é a tentativa de retornar a essa satisfação, né? E, em certo sentido, ela não vai chegar, porque você não vai conseguir retornar aquela satisfação exatamente, uma satisfação inaugural, talvez um primeiro campo de satisfação lá, o mamilo materno lá atrás, para usar assim, né, essa ideia da primeira satisfação, do primeiro campo de prazer, né? E aí, a partir daí, você vai criando representações de prazer, representações de satisfação, e o desejo lida com isso, essa vontade de retornar para isso. Só que não retorna, e aí gera uma certa situação de compulsão. Então a gente teria assim, vamos pensar, o desejo é essa vontade de retornar para a satisfação. Em geral, o desejo dá trabalho, né? Você deseja uma coisa, e já falamos disso aqui também, você deseja uma coisa, você se encaminha para aquela coisa, tem um trabalho para chegar àquela coisa, o trabalho que o desejo faz você fazer, e aí você, consegue aquela coisa ou não, então, enfim, captura aquela coisa, tem um contato com aquela coisa, e aí, rapidamente, você tem talvez algum gozo com isso, algum prazer com isso, não exatamente aquele que você gostaria de ter, não aquele gozo e tal, mas algum gozo. E aí você então recomeça essa estrutura de tentar buscar alguma satisfação por algum registro de algum desejo que ocorreu algum dia. Beleza. Com isso, com as redes, como as redes estão estimulando o processo dessa busca cada vez mais acelerada, esse arco fica muito encurtado, né? Então você cai em mecanismos de compulsão. Você não faz mais uma busca pelo desejo, você está ali em eterna busca por satisfação e insatisfação. É como se esse circuito ficasse muito curto, né? Então, o que te dá a impressão é de uma eterna impressão de que vai haver uma satisfação e uma insatisfação. Uma impressão mas não era exatamente isso. Então, não era exatamente isso. Então, talvez tenha uma coisa melhor. E você vai para o próximo vídeo. Já falei disso aqui também. Você segue um pouco mais. E é muito terrível essa sensação, né? Acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Essa busca por alguma outra coisa. Por essa satisfação, talvez, que é uma memória. Então você vai atrás desse vídeo que vai te gerar essa satisfação. E não vai achar, né? Não vai achar. E você nem percebe exatamente o que é isso que está acontecendo com você. Você só segue. Os relatos de compulsão que a gente tem com essa ferramenta, assim, são muito intensos, né? Mas essa situação da compulsão em busca de uma satisfação aparece em qualquer situação de vício, né? O cigarro tá ali querendo voltar, a bebida ou qualquer coisa desse tipo, a masturbação pode também estar ligada a isso, né? Campos de prazer e campos de busca, porque quando que o prazer e a satisfação vira a compulsão da busca por uma satisfação que não vem, né? Então isso a gente experimenta muito na vida, eu acho, né? A gente não tem a experiência da satisfação, a gente tem uma busca por uma satisfação que não vem. Tá, e aí o problema é que nessas redes aqui acontece também uma situação muito estranha, que nesse processo de busca por uma satisfação, você se depara com conteúdos que são espelhos de você, em algum grau, que te produzem alguma identificação, mas na grande maioria das vezes te dão a impressão de que aquele sujeito lá é um pouco melhor do que você. Te dão a impressão de que aquele sujeito lá, pensando no Instagram, é um pouco melhor do que você, ou muito melhor, mas um pouco melhor pelo menos, né? Então, ele tem uma vida um pouco melhor, ele tem um carro um pouco melhor, ele tem uma viagem um pouco melhor, ele tem um cabelo melhor, um corpo melhor, a fala melhor, o pensamento melhor, o que quer que seja. Então você sente, junto com essa busca por essa satisfação, uma sensação de inadequação. Você se sente um pouco inadequado, você fala, poxa, eu não sou tão legal assim, eu queria ser um pouco mais legal, eu queria ser um pouco como esse sujeito. E aí você, estranhamente, nessa situação, você não larga isso e fala, não, por que isso me faz mal? Você continua buscando. E essa questão é muito estranha. Por que a gente continua buscando, nesse caso dessa pessoa que eu estou falando, que continua buscando e continua investindo numa sensação de inadequação com ele mesmo? Que é muito terrível. Mas aí a gente também poderia usar um conceito do Freud, que é muito legal, que é uma espécie de sentimento de culpa, que ele relata lá como uma coisa que impedia o encaminhamento dos tratamentos, porque chegava uma hora que as pessoas não queriam se curar. Elas achavam que tinha uma coisa, que elas eram meio ruins mesmo, que tinha uma coisa errada com elas. Então elas tinham uma culpa
pela melhora, elas não queriam estar bem, elas queriam estar um pouco com a sensação de, talvez que a gente poderia falar, um certo complexo de inferioridade, sei lá, ou a ideia de culpa mesmo. Eu não posso estar bem, eu não posso ter prazer, que a gente traduz por medo da felicidade, né? Mas eu não posso ter prazer, eu não posso me realizar no meu prazer porque tem alguma coisa de errado com isso, porque os meus desejos não são bons, porque eu não sou tão legal assim. Isso se desdobra em cada sujeito de milhares de maneiras diferentes e vai se desdobrando. Mas aí as redes parecem reafirmar essa impressão de inadequação, desse sentimento de culpa lá que talvez o Freud tenha falado, de que tem uma coisa de errado com você, de que você não é tão legal assim. Eu não sou tão legal assim mesmo, no final das contas, eu sou meio cagado, eu sou meio ruim. E a gente parece buscar isso, porque isso afirma uma impressão que a gente tem sobre a gente mesmo, uma certa falha lá na gente, que a gente não é tão bacana. Talvez seja difícil de entender esse conceito, mas eu acho que ele faz sentido. Então, uma certa impressão de que tem uma coisa de errado com a gente. E as redes confirmam isso, falam realmente tem uma coisa de errado com você, você não é tão bom quanto aquela pessoa, você não é tão legal assim. E aí é doido, porque a gente então fica buscando, são duas cadeias diferentes, né? A gente fica buscando uma satisfação que não vem e se deparando com uma inadequação. E no meio disso, o que acontece? Uma venda, né? Então, quanto mais inadequado você se sente, mais chance você tem de comprar um shampoo, ou um carro, ou um, sei lá o que, um curso de investimento, sei lá o que, porque você fala, depois da primeira vez, não, na primeira vez você fala, não quero isso, mas depois você vê a 59ª vez o negócio, aquela propaganda, você fala, talvez, né? E eles vão te bombardeando com isso. Então, em certo sentido, a sensação de inadequação é fundamental para a venda acontecer nessas cadeias aqui, né? Então, essa busca pela satisfação talvez seja o que mova essa situação de compulsão e uma impressão de inadequação que se conecta à venda, à atuação do capital nisso aqui, né? Que é muito intensa. E aí gera um esvaziamento, depressão, tudo aquilo que a gente sabe, né? Uma sensação de inadequação profunda mesmo. Tem uma coisa de errado comigo mesmo. Não sei bem o que é, mas tem uma coisa de errado comigo mesmo. E eu continuo buscando por uma satisfação. E é muito triste, né? Então quando eu faço esses vídeos aqui, várias vezes eu penso, como é que eu não estou investindo nessa compulsão das pessoas, né? Como é que eu não estou contribuindo com essa compulsão das pessoas? E aí eu sinto que um vídeo fez sentido para mim quando alguém me diz, ou quando eu tenho a ideia de que alguém teve alguma coisa com aquele vídeo ali que fez ela parar um pouquinho, que fez ela largar a rede, que fez ela olhar pela janela, que fez ela ter que caminhar um pouco, que fez ela ter que respirar um pouco, que fez ela ter que pensar, processar alguma coisa, que alguma coisa se moveu ali dentro dela. Essa é a impressão para mim de um vídeo que deu certo, assim, na minha leitura do dar certo, né? Então, tinha uma época que eu estava com uma ideia meio um delírio, assim, de criar uma rede cujo algoritmo dessa rede não favorecesse a compulsão, que é o que esse algoritmo favorece, né? Quanto mais comportamento de compulsão um vídeo gera, de continuar de vício, mais esse vídeo vai ser impulsionado pelo algoritmo do YouTube. Então eu queria criar uma rede que recompensasse o desligamento dela. Quanto mais o vídeo te fizer desligar a rede, melhor ele é. Então os vídeos impulsionados por essa suposta rede ideal seriam os vídeos que te fazem desligar o computador ou o celular e olhar para o mundo lá fora e respirar. E aí eu cheguei a escrever para um cara especialista em algoritmos e tal, e ele falou, é uma ideia muito interessante, mas como é que é se sustentar essa rede, né? Óbvio, o capital não ia conseguir vender nada, ninguém ia vender nada nessa rede, porque é uma rede que te faz desligar ela mesma. Mas enfim, pensando aqui na questão dela, eu acho que essa espécie de insatisfação e de busca por alguma coisa é o motor do desejo, né? É o que o desejo é para isso talvez que ele exista, né? Ele faz a gente se movimentar ele faz a gente querer se deslocar, ele faz a gente querer se conectar com alguém, se comunicar com alguém, encontrar alguém ou algo, né? Então, e essas redes parecem usar essa estratégia da busca pela satisfação, mas de um jeito muito fechado nela mesma, né? Então, por isso elas tendem a abrir menos deslocamentos e criar mais reafirmações e circuitos fechados, né? Que geram, basicamente, a impressão de insatisfação, de não satisfação e de inadequação. Enfim, é uma conclusão um pouco pessimista, eu acho, mas ao mesmo tempo estamos aqui falando sobre isso. As redes também viabilizam que esse contato exista e esse diálogo possa acontecer. O que é interessante, né? Elas não têm controle disso. A gente está aqui tentando burlar essas regras. Eu tenho essa talvez uma ilusão, mas essa impressão de que a gente está desviando e abrindo campos de vez em quando. E assim a gente segue.
Tomara. Bom, gente, era isso por hoje. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo para que ele ande. Compartilhem esse vídeo, comentem, leiam os comentários. São muito interessantes os comentários. E me inscrevam pelo Instagram, se quiserem escrever por aqui perguntas, questões, ou por lá pelo Instagram, pelo direct, se você não quiser que seja lida essa questão por outra pessoa ou pelos outros. Bom, e assim seguimos conversando, né? E tentando abrir campos de não compulsão, talvez. Quem sabe?